Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvara Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Namastê. Bom dia, Vedanta Brasil. Bem-vindo a todos à nossa classe do Panchadasi de sábado, dando continuidade no capítulo 6. Lembrando que brevemente nós faremos o nosso seminário /webinário em Joanópolis durante a semana do Carnaval, cobrindo os últimos 5 capítulos do Panchadasi, que são os capítulos que realmente irão proporcionar o certificado completo de iluminação, o 3/3, né? Porque corresponde à última fração, o último terço, que é o reconhecimento de nossa natureza como Ananta, infinita não limitação. Então, nós reiniciamos hoje do verso 186. Nós estamos cobrindo aqui um tema que é um tema muito delicado, né? Muito sutil, né? O modo como a criação vai se desenvolvendo e o relacionamento entre Jiva, Ishvara e Maya, e a consciência. Então, são temas sutis e importantes para que a gente possa compreender melhor, né? Mitya, acima de tudo, né? Nesta passagem do texto. O verso 186, ele nos diz, Vidyaranya diz que devido à natureza de Maya, a ideia de que a criação começou, que ela evoluiu e que as propriedades dos objetos pertencem aos objetos, ela é equivocada. Em outras palavras, devido a Maya, né, os jivas, nós, os jivas humanos, desenvolvemos a ideia de com início, meio e um fim, e ela continua evoluindo, e que os objetos projetados, né, pela criação, né, ou desenvolvidos, ou evoluídos através da teoria da criação evolucionária, né, nos dá a impressão que os objetos possuem propriedades que são intrínsecas e realmente pertencentes aos objetos, né? Então, este é o fenômeno, é uma ilusão produzida por Maya, é um truque produzido por Maya. Então, como nós já sabemos, sempre que a gente quiser reclamar de Ishvara, a gente tem que poupar Ishvara e reclamar do poderoso Maya. Porque toda a culpa, o Maya como é que chama? O para-raio, né? Ishvara é o Criador, é aquele que recebe todas as nossas adorações, as nossas reverências, né? A nossa dedicação. E Maya, se a gente estiver preocupado, estiver chateado, revoltado, indignado com a situação aqui nessa projeção aparente, a gente usa o Maya para descarregar nossas frustrações, né? Então, tudo isso é devido a Maya, esse poder que faz o impossível possível, né? Ele projeta esse universo, faz com que ele apareça como um fenômeno evolucionário que vai se modificando e crescendo e evoluindo,
e que os objetos vão desenvolvendo as propriedades e que as propriedades, todas elas, pertencem realmente, né, aos objetos. E seguindo a lógica apresentada pelo Vedanta, a gente consegue contestar ou rejeitar, né, todas essas aparências, né, de mithya e realizar que, em realidade, né, os objetos eles são livres de valores intrínsecos. Eles são simplesmente os 5 elementos, eles são constituições e que nós, né, nesse processo cíclico, né, de vasanas, desejos, no contexto do relacionamento, da interação com os objetos do campo, né, o jiva é movida por vasanas, pensamentos, desejos, ações e mais vasanas, né, mais formações de vasanas, né? Então, dentro desse contexto, nós sabemos que os objetos eles não possuem valores absolutos. Por quê? Porque nós, os agentes conhecedores, experienciadores dessa ordem de realidade aparente, nós concedemos valores aos objetos. E como nós fazemos isso? De modo muito simples, né? Através do que eu gosto e o que eu não gosto, meus gostos e desgostos vão determinar os valores dos objetos. Então, o Maya tem esse poder incrível de criar, sustentar, né, trapacear, enganar, iludir a todos, em todos os sentidos, iniciando do fato de que ele cria essa sobreposição, né, de objetos, de nomes, cores e formas, e faz aparecer essa sobreposição que existe somente dentro da consciência, a existência, a única realidade, faz aparecer como uma realidade livre e independente da consciência que possui existência própria. Então, esse é o poder de Maya, que é o poder de sobreposição, né, aparente, e que ilude a quem? Não ilude a Ishvara, porque Ishvara é além dos gunas e dos poderes de Maya, entendeu? Mas ele ilude todos os jivas, porque nós somos subprodutos dos gunas, né? Então, devido ao poderoso Maya, a ideia de que a criação começa, ela evolui, de que ela é linear e que os objetos possuem propriedades reais, intrínsecas a eles mesmos, ela não é, ela é totalmente equivocada, mas ela é compartilhada por todos os jivas humanos, com exceção dos jivas humanos do Vedanta Brasil e alguns outros círculos do Vedanta também, né? Os yanis são aqueles que começam a compreender que as coisas não são exatamente assim como elas parecem ser, né? A ideia de que a criação é um objeto substancialmente real. Deixa eu ver se o Alex está entre nós aqui. Tá. Então, eu preferiria aquela passagem, a ideia de que a criação é um objeto substancialmente real, né? Nós já compreendemos, né, que a realidade absoluta é muitas vezes referida como a natureza substancial. O que é a substância de alguma coisa? Substância de alguma coisa é tipo, é aquilo, sem aquilo, aquela coisa não é aquilo, porque a substância é a natureza dela, é a base dela, é a fundação dela, né? Então, a substância, né, a ideia de que a criação é um objeto substancialmente real, a criação ela aparece, mas quando a gente vai olhar a natureza substancial da criação, ela vai se resolver em quê? Ela vai se resolver em consciência pura. Ela não existe substancialidade, né? Substancialidade. Ela não existe substancialidade. Oi? Arlindo, substancialmente é um advérbio que se usa em português para dizer efetivamente. Não tem muito a ver com critério então de substância densa ou não. É uma verdade substancial, é uma verdade efetiva, é um texto substancial, é um texto bom. Okay. Ela quer dizer mais concretude. Sim, tem uma outra conotação. É uma outra coisa, não tem a ver realmente com a coisa ligada à substância ou não. Entendi. Os usos das palavras é uma coisa muito curiosa, porque
elas vão desenvolvendo as palavras, aplicações práticas, culturais, e dentro de diversas culturas elas assumem conotações diferentes, né? É sempre a mesma palavra, fundamentalmente, ela se refere à substância da coisa, mas elas são muitas vezes aplicadas de modos diferentes, como nós sabemos. Então deixa assim como ele é. A ideia de que a criação é um objeto substancial real e que as propriedades dos objetos pertencem aos objetos, ela não é correta, como nós sabemos. Por quê? Porque a criação, os objetos e as suas propriedades e seus objetos são projeções não substanciais, insubstanciais ou não substanciais. Por que a gente diz, então, dentro da minha... procurando utilizar essa palavra substancial aqui, dentro do utilísio, né, cultural no Brasil, a língua portuguesa brasileira, né? Então, a gente diz as suas propriedades são projeções não substanciais. Então, o que se refere a esse não substanciais, Alex, dentro da linguagem portuguesa brasileira? Oi, Arlindo, eu fui fazer um exame agora e só voltei agora. Qual é o verso? Não tem problema. Não tem problema, querido. Não é importante. Nós estamos no verso 86. Então, porque a criação, os objetos e suas propriedades são projeções não substanciais, tá? Então, a criação e os objetos são projeções sem substancialidade. Quando você olha para aquilo, você vê que ela não é são sem concretude, entendeu? Sem substancialidade. Substancialidade, dentro do contexto da linguagem vedântica, é muito referida à natureza de uma coisa, entendeu? A base, né? O fundamento, aquilo sem o qual aquilo não é aquilo, né? Então, todas essas projeções de Maia, elas não possuem uma substancialidade, elas são não substanciais, entendeu? Por quê? Porque quando você olha para a onda do mar, por exemplo, a onda do oceano, quando você analisa ela mais atentamente, examinando ela, você vai descobrir que a onda não existe do ponto de vista substancial, porque o que existe é o oceano, o que existe é a água, entendeu? Então, a substancialidade, a substancial no Vedanta é muito aplicado em termos daquilo que é o fim da linha, aquilo que é a natureza sem o qual aquilo não é aquilo. E todas essas projeções de Maya, elas são projeções insubstanciais, elas são nomes, cores e formas naquilo cuja substância é o quê? É a consciência, a existência infinitamente não limitada. Tudo ocorre dentro do âmbito de quem? Da consciência que nós somos, da existência que nós somos. Né? Sabemos disso, o que a gente sabe disso? Porque a investigação, de acordo com as linhas apresentadas pelos Upanishads, vai resolver todas essas sobreposições, essas projeções, cores e formas, na consciência, do mesmo modo que todos os ornamentos de ouro, eles são resolvidos em ouro. Do mesmo modo que todos os utensílios, os objetos de argila são substancialmente resolvidos em argila. Entendeu? A argila é a natureza substancial, a natureza absoluta, é a natureza substancial independente, porque a argila não depende da caneca de argila, a caneca de argila depende da argila, mas a argila é a natureza substancial, essencial, absoluta dessa caneca de argila. A caneca depende da argila, a argila é livre e independente da caneca, né? Então, tudo se resolve na argila, tudo se resolve no oceano, na água, tudo se resolve no ouro,
tudo se resolve no fio, né? O fio de algodão, que no final das contas irá criar os tecidos e os vestidos e todas as roupas, né? E todos os objetos de algodão. E nós sabemos que todos esses objetos criados por Maia, ele não possui uma realidade substancial. Por que a gente sabe disso? Eu sei porque eu vejo qualquer objeto que eu vejo, aí quando eu chego perto, eu cheiro, eu toco, eu saboreio e eu vejo que é a consciência. Né? É assim que a gente determina que tudo substancialmente é a consciência? Absolutamente não. Né? Nós sabemos disso por quê? Porque nós temos o mérito de chegarmos às escrituras dos Upanishads com uma determinada qualificação que nos permite seguir a lógica como apresentada pelos Upanishads e cognitivamente compreender que tudo se resolve na natureza essencial, substancial, que é a natureza de tudo que existe no universo, que é a consciência do observador que nós somos. A gente não deve pensar em consciência como alguma coisa distante, imenso, enorme, poderoso, vasto, como o Brahman. Não. Brahman é a luz dessa consciência que ilumina o nosso intelecto. Tudo se resolve em nós como consciência. Né? Então, é isso que significa. Maya é o grande ilusionista, né? O verso seguinte nos diz que Ishvara, aparecendo como o tamas de Maya, é a causa material dos objetos inertes. Nós sabemos que a criação existe em dois tipos de objetos. Né? São os objetos sencientes e os objetos inertes, né? Quando o Ishvara cria, ele cria os objetos inertes, e se nós olharmos para a criação do ponto de vista de uma evolução aparente, primeiro o palco, né, o cenário, os objetos inertes, e aí os objetos sencientes, que são os agentes que irão perceber, experimentar e conhecer o campo composto de objetos inertes. Né? E nesse processo, o intelecto dos seres sencientes, de todos os jivas do reino vegetal e do reino animal, né, vai se desenvolvendo. Né? Desculpa. Portanto, Ishvara, ele aparecendo como Tamas, você lembra que Ishvara aparece inicialmente como o quê? Aparece como Sattva. A inteligência, né? A causa eficiente, a causa inteligente, o conhecimento de tudo. Né? Então, Ishvara aparece como Sattva, mas ele não aparece somente como Sattva. Né? Ele aparece como Sattva, ele aparece como Rajas, ele aparece como Tamas. Né? E ele, sendo a inteligência, ele vai manipular essas três qualidades e vai formar, constituir, né, e reger esse universo aparente. Né? Então, ele aparece, Ishvara aparece também como Tamas, de Maya. O Maya, o que é o Maya? Maya, três gunas. O poderoso Maya faz o que faz através dessas três qualidades, essas três energias. Então, Ishvara, que aparece como o Tamas de Maya, neste caso, ele causa os objetos físico-materiais, como nós já vimos diversas vezes. Ishvara, o reflexo da consciência que nós somos, né, no aspecto tamásico de Maya, né, vai produzir o universo cósmicos físico-material, né, os objetos grossificados. Tá? E entre eles, naturalmente, ocorrem os
os jivas humanos e não humanos. Os jivas também são objetos com o corpo físico. Nós somos parte desta manifestação que ocorre através de Maya. Na verdade, o jiva em seu complexo corpo-mente, os três corpos, que incluem o sutil e o corpo físico, esse jiva, ele requer as três energias. Quando a gente diz que ele cria o jiva através de rajas e sattva, porque o corpo sutil do jiva é condicionado por muito sattva guna, mas ainda assim requer muitas rajas para operar aquele equipamento, mas ainda assim o corpo físico do jiva, ele também requer muitas tamas, porque a nossa estrutura muscular, óssea, etc., tudo isso é parte da grossificação dos elementos sutis, né? É matéria inerte, como o James gosta de dizer, é uma salsicha humana, né? É um tubo de carne e osso, ou como eu digo às vezes, é um saco de osso cheio de líquido e porcaria dentro. Então, tudo isso é parte do mundo, do reino, da projeção, do aspecto grossificado, físico-material desse universo, né? Então, aqui, Ishvara, aparecendo como tamas de Maya, ele é a causa dos objetos inertes, inanimados. Quando ele aparece como jivas, né? quando o universo, a criação de Maya, de Ishvara, aparece como jivas, entendeu? Ele aparece devido ao quê? Devido a esse reflexo da consciência, né? Ishvara, em associação com o aspecto satívico e rajásico, fundamentalmente, de Maya. Então, aqui esse verso está dizendo, ele aparece como jivas, devido, em virtude, do Sattva Guna de Maya. O corpo sutil do jiva é aquilo que define um jiva como um jiva. Os objetos inertes, os objetos insentientes, eles não possuem um corpo sutil. É o corpo sutil do jiva, que é uma constituição, né, que requer muito Sattva Guna, é o que permite esse brilho, esse reflexo da consciência original, né? Então, esse jiva, ele requer muito Sattva Guna, né? Então, em virtude do Sattva do Maya, o Ishvara consegue projetar, criar e manter esses objetos sencientes com uma capacidade intelectual devido ao corpo sutil, que é altamente satívico, que permite esse brilho e esse reflexo da consciência, entendeu? Ou de sattva, entendeu? No seu corpo sutil para produzir essa inteligência humana, esse fenômeno chamado jiva humano, né? Então, ele está dando uma visão maior assim da Ishvara, como ele vai causando esse universo aparente. Aí ele diz que Ishvara faz com que os jivas se comportem de acordo com suas impressões interiores, o mesmo conceito, palavras diferentes para nos ajudar a compreender claramente o modo qual um jiva funciona, um jiva é operado, né? Nós somos operados, governados por esse sistema chamado Ishvara, constituído pelos três corpos. Ele faz com que os jivas se comportem exatamente de acordo com as suas impressões interiores, as suas vasanas, as suas impressões mentais, intelectuais, emocionais. São essas impressões que vão aparecer mais subsequentemente, né, como tendências ou predisposições de pensar, agir e dizer coisas, né? Se comportem de acordo com as suas impressões interiores, sejam elas tendências, impressões que produzem tendências, sejam essas tendências espirituais
ou materiais, mundanas, sejam elas morais ou sejam elas imorais. Né? Então, nós somos computadores biológicos, né, criados por Ishvara e operados por Ishvara, e o nosso banco de dados são as nossas vasanas. Né? Então, essas vasanas, elas que nos operam. Né? A população mundial deste planeta, toda ela é operada por vasanas, né? Essas impressões interiores. E, infelizmente, nos tempos que nós vivemos, a grande maioria dessas vasanas a nível planetário são extremamente materiais, são extremamente imorais, são extremamente ignorantes. Né? Nós estamos passando pelo, assim dito, período do Kali Yuga, no qual os jivas humanos eles são operados por uma ignorância, né, coletiva, uma ignorância global, né, extremamente, né, desenvolvida, né, através dos tempos. Então, esse é o jiva, e ele vai ser operado por essas impressões interiores. E nós queremos o quê? Nós queremos converter essas tendências, essas vasanas, esses desejos, essas aversões, essas predisposições, essas preponsidades, como se diz? Propensidades, essas propensidades. Então, essas tendências nós queremos... Hã? Propensões, ok. Que em inglês é propensities. Essas propensões e etc., a gente quer converter tudo isso que essas tendências sejam convertidas de imorais e adármica em morais e dármicas, né? Em tamásicas, em rajásicas e satívicas, essas predisposições, né? Então, esse é o processo de desenvolvimento espiritual, é conversão das naturezas de nossas vasanas, de modo que nós sejamos operados, né, governados por impressões interiores extremamente espirituais, ao invés de materiais. Né? Não que exista um mal absoluto no materialismo, porque se o materialismo fosse realmente um diabo satânico, Ishvara talvez não criasse o materialismo. O universo, o planeta, o cosmos requer tamas que produz esse palco, né? No qual esse palco físico-material. O materialismo não é um problema. O problema é acreditar que o materialismo, a materialidade, a fisicalidade, os objetos físicos, né, sejam o foco de nossas vidas, de modo que a gente viva somente para obter, né, esses objetos, né, produzidos pelo tamas de Maya. Né? Não, a gente quer desenvolver objetos não materiais. A gente quer desenvolver amor, tendência, desejo por objetos dármicos, objetos espirituais, objetos que não são puramente materiais, né? Ok. Agora a gente vai entrar na relação entre Ishvara e a pura consciência, né? Então, só para fazer uma distinção linguística aqui, eu coloquei a relação entre Ishvara e Brahman. Nós já compreendemos que Brahman é a consciência, a existência infinitamente não limitada, né? Livre do efeito de Maya, livre da associação de Maya, né? Então, quando a consciência é vista em não associação, entre aspas, com Maya, a gente chama essa consciência de Brahman, ou a gente chama puramente de consciência original, consciência pura, né?
Existem diversos modos de nos referirmos a esta consciência não associada a Maya, né? Então, a relação entre Ishvara e essa consciência pura. Essa consciência pura, eu sugiro que a gente utilize Brahman, né? Porque, na verdade, o que é Brahman? Brahman é Nirguna Ishvara. Eu estou revisando isso porque talvez alguma confusão ainda persista nas mentes de alguns de nós. Então, Nirguna Ishvara é Ishvara livre de Maya. Ele é livre da associação com as 3 gunas. Então, é Nirguna, sem associação com os gunas, não colorido pelos gunas. Então, o que é Brahman? Brahman é Nirguna Ishvara. Agora, quando Brahman, ou Nirguna Ishvara, né, ele acorda, né, de manhã cedo assim, e imediatamente ele vê as 3 energias, aí ele se torna o quê? Ele se torna Saguna Ishvara. Saguna Ishvara é Brahman ou Nirguna Ishvara sob o efeito aparente de Maya, que sobrepõe as 3 energias em Brahman, em Nirguna Ishvara. Ok? Então, nós vamos ver o relacionamento, que é um tema muito sutil, né? E não absolutamente, extremamente relevante para o autoconhecimento, mas ainda assim, eu diria, importante para a grande maioria de nós compreender a natureza, o relacionamento entre a nossa natureza como Nirguna Brahman, né? Nirguna Ishvara, ou a consciência, a existência, a nossa natureza, e Ishvara, né? O Lorde desse universo manifesto. Tá? Então, é um tema sutil. Portanto, a gente tem que permanecer focado e atento aqui. O verso 190, o Vidyaranya diz que, embora a consciência, essa consciência existência, esse Brahman, embora a consciência em seu estado substancial, ela seja livre e independente dos gunas, né? Alguns textos do Vedanta levam em consideração uma sobreposição mútua da criatividade de Ishvara na consciência que é Brahman ou Paramatma. Ok? Então, revisando esta passagem. Embora a consciência seja livre dos gunas, ela é nirguna, né? Alguns textos, eles levam em consideração uma sobreposição aparente, mútua, da criatividade de Ishvara, que é a consciência sob o efeito de guna, ela se torna Ishvara. Então, essa sobreposição mútua, o que significa essa sobreposição mútua? Significa que diversas vezes nos nossos textos, Ishvara, o Lorde desse universo, esse que controla, que rege, que administra as 3 energias para projetar, criar, manter e reciclar esse universo, esse Ishvara, muitas vezes, ele é sobreposto a Brahman. E as escrituras vão dizer, não, Ishvara, Saguna Ishvara, em realidade, é Nirguna Ishvara. Essa é uma sobreposição. Observar essas sobreposições que ocorrem nos nossos textos, né? Observando o contexto, e tem sempre um motivo, né? Pelo qual essas sobreposições são feitas, ok? Então, é por isso que nós precisamos dos nossos professores, tá? Então, embora essa consciência seja totalmente livre e independente dos gunas, alguns textos do Vedanta consideram essa sobreposição mútua. Significa que muitas vezes Saguna Ishvara, Ishvara como Lorde do universo, é sobreposto a Nirguna Ishvara, ou Brahmana, ou a consciência pura,
entendeu? E Ishvara, nesse caso, é visto como um upadi, é um upadi da consciência, ok? Então, as características, os atributos de Ishvara, eles são sobrepostos na consciência, e algumas vezes a Escritura diz, tudo bem, nesse momento, nesse estágio, nesse contexto, tudo bem, você pode considerar a totalidade do universo. No Vivekachudamani, a gente via isso de novo, dizia que o Jiva Atma é igual à totalidade. A totalidade do manifesto é Saguna Ishvara. Aquele é um modo de sobrepor Saguna Ishvara, ou igualar Saguna Ishvara com Nirguna Ishvara, ok? Então, essa sobreposição, e a sobreposição mútua, que às vezes em alguns textos diz que não, Brahman também é Saguna Ishvara, também é o Lorde, porque, embora seja livre e independente dos gunas, Brahman, a consciência pura, né, essa consciência livre dos 3 gunas, embora ela não tenha a potencialidade de causar nada, ainda assim, é a causa de tudo, porque sem a consciência e a existência, sem Nirguna Brahman, sem Nirguna Ishvara, Maya e Ishvara não projetam, não causam esta ordem de realidade aparente a qual nós participamos. Então, muitas vezes, né, Nirguna Ishvara também é sobreposto em Saguna Ishvara, tá? A gente vai gradualmente compreender mesmo essas sobreposições mútuas e o fato de que elas são apresentadas por determinados propósitos dentro do contexto das exposições, né, dos versos e dos textos, à medida que o nosso estudo progride. Ok. Embora a consciência seja livre dos gunas, alguns textos levam em consideração a sobreposição mútua da criatividade do Lorde Ishvara na consciência, Brahman, Paramatma. Portanto, sobre esse enfoque, né, dentro desse contexto, a consciência ela recebe, né, ela recebe, eu ia dizer, ela recebe o blame, ela se torna a causa. A gente está dizendo sempre, não, o blame, a culpa, né? Se a gente tiver para reclamar para alguém, a gente tem que reclamar para Brahman, reclamar para Maya, não para consciência. Mas quando essas sobreposições ocorrem, né, dentro desse enfoque, a consciência, nesse caso, é considerada a causa do universo. Por quê? Porque nós sobrepomos, né, o aspecto criativo, né, de Ishvara, né, em Nirguna Ishvara, né, que é a consciência pura. A distinção entre o ser, consciência pura, né, Brahman, e o ser como Ishvara, o Criador, é sutil e muitas vezes difícil de entender. Então, este relacionamento, esta distinção entre a consciência pura e Ishvara é difícil de compreender e muitas vezes é apresentado como intelectualmente impossível de ser compreendido por muitos dos nossos textos, né? Brahman ou Paramatma significa consciência pura. Ishvara é a consciência pura sob o efeito de Maya, as 3 energias. Quando as 3 energias elas são sobrepostas. Vocês imaginem uma tela do cinema e você vê lá, você está em 10 minutos do cinema, a luz do cinema ainda está acesa e você vê aquela tela branca lá, né? Então, você vê aquela tela e não existe nenhuma projeção. No momento que a luz apaga, eles começam a projetar, né? O que ocorre? A gente vai ver que existe uma projeção desses atributos, né? Desse filme, né? E essa projeção ela vai condicionar, eu perdi o fio da meada, deixa eu ler aqui para voltar. Alguns textos levam em consideração a sobreposição mútua da criatividade Ishvara na consciência. Então, essa projeção desse aspecto criativo, os 3 gunas, é o que colore, né,
esse filme, essa sobreposição, essa projeção. Então, em alguns textos, levam à consideração que o filme, essas cores, esses nomes e essas formas no fio do filme, entendeu? Sejam projetadas na tela do cinema. Então, sobre esse enfoque, a consciência é considerada a causa. Então, agora eu lembrei. Então, se a gente vê na tela do cinema essa projeção, se a gente estava ali 5 minutos vendo a tela do cinema, e aí agora a tela do cinema aparece dinamicamente com diversos personagens se movendo, entendeu? Agindo, interagindo, etc, etc. A gente imaginaria o quê? A gente imaginaria que todas essas ações, todas essas atividades, todo esse filme, né? Toda essa história que está acontecendo lá é causada pela tela, né? Mas nós temos um intelecto capaz de saber que a tela não está causando o filme, né? No dia de hoje, quase ninguém vai no cinema para ver aquelas projeções nas telas, né? Então, a consciência é considerada a causa, do mesmo modo que a gente equivocadamente consideraria a tela como a causa daquele filme dramático que nós estamos assistindo por 1h30. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Mas essas sobreposições, elas ocorrem diversas vezes dentro do contexto dos ensinamentos, e elas são concessões para que, gradualmente, a gente possa assimilar esses conhecimentos, né? Até que a gente possa rejeitar toda e qualquer concessão, toda e qualquer sobreposição. A distinção entre o ser, a pura consciência, e o ser como Ishvara, o Criador, é difícil de entender, é sutil. Paramatma, ou Brahman, significa a consciência pura. A consciência pura é a tela associada com a projeção de Maya, a projeção do filme, né? Ishvara é a consciência associada a essa projeção de Maya. Caso em que, aparentemente, se torna um criador. Ishvara é a pura consciência associada a Maya, caso em que se torna, caso em que, aí que vocês leem assim, caso em que. Tem alguém aí seguindo o texto? Ou no qual, caso no qual. Mas, originalmente, o que está escrito ali? Porque eu modifiquei, então... Caso em que se torna um criador. Caso em que. Então, Ishvara é a pura consciência associada em Maya. Nesse caso, ela, aparentemente, Ishvara se torna um criador, muito embora esse criador, muito embora ele não se comprometa, essa criação não comprometa, isso eu modifiquei, Alex, se você estiver com a gente. Deixa eu ler aqui o modo que eu modifiquei. Ishvara é pura consciência associada a Maya, caso em que, aparentemente, Ishvara se torna um criador. A gente sabe que ele não somente se torna um criador, mas ele se torna a criação também, porque Ishvara não existe a parte de sua criação, né? Então, aparentemente, caso em que, aparentemente, Ishvara se torna um criador, Ishvara sendo Sattvaguna. Muito embora esta criação, ou esse exercício de criador, não comprometa o seu não apego e o não envolvimento em sua criação. Ok? Então, o que está dizendo aqui? Que essa sobreposição causa com que Ishvara apareça como a consciência, a Brahman, Paramatma, aparecendo como Ishvara, entendeu? Que é Paramatma, Brahman, associado a Maya, né? Associação com Maya, aparentemente ele se torna o Lord Ishvara, o Criador, né? E esse Criador, muito embora ele crie, ele é absolutamente não apegado. Não apegado significa que ele é livre e independente da criação, muito embora Ishvara
não existe, a criação não existe a parte de Ishvara. Estou falando de Ishvara, o Lorde do Universo, Ishvara Sattvaguna. Tá? Então, essa criação de Ishvara não compromete a sua independência da criação. Muito embora a criação exista dentro do âmbito de Ishvara, Ishvara não é envolvido na criação, ele não é preso à criação, entendeu? Ele não é, do mesmo modo que o espaço, ele é livre e independente de todos os objetos que ocorrem dentro do âmbito da sua existência, ok? O espaço é livre e independente. Então, ele não é apegado à criação, o espaço. O Ishvara, sendo Sattvaguna, que é o aspecto mais sutil do cosmos, né, dessa projeção aparente, Ishvara, ele é totalmente livre e independente da criação, e ele não é livre sem nenhum envolvimento com a criação. Ainda assim, ele é aquilo que sustenta, que rege, administra, né? Recicla tudo, sem ser afetado, sem ser apegado, sem depender, né? Sem comprometer a sua total independência, né? Então, ele se torna um criador aparente, muito embora esta criação, este papel de criador, não comprometa o seu não apego, a sua independência da criação e o seu não envolvimento com a criação. Ficou claro? Algumas dúvidas? Ou está ficando confuso hoje? Professor, ficou clara a explicação, apenas que no texto dá a impressão que está se referindo a Maya como criadora. Eu estou acompanhando aqui, mas a explicação ficou clara. Assim. Ishvara é pura consciência associada a Maya, caso em que aparentemente se torna um criador. Não, Ishvara associado a Maya, muito embora seja pura consciência, mas associado a Maya, ele se torna um criador aparente. Ishvara é o criador aparente. Tá? Você vai ver nos versos seguintes que Ishvara é um subproduto de Maya, entendeu? Maya causa Ishvara. Tá? Maya não é realmente o criador. Maya produz um efeito que é chamado avidya. Ele produz a dualidade, porque imediatamente ele produz as três energias, entendeu? Mas fundamentalmente, Ishvara é que é o Lorde que cria, sustenta e que concede os resultados de todas as nossas ações. Por isso nós temos reverência, né? E amor pelo Criador, porque a gente aprecia a criação, a gente aprecia o fato de Ishvara ter criado a gente também, apesar de que não sempre nós estamos felizes com as nossas circunstâncias de vida, não sempre nós estamos felizes com as nossas vasanas, com os nossos programas, com as nossas tendências, com os nossos hábitos negativos, etc. Apesar de tudo, a gente tem um amor pela vida, pela existência, que aquilo já é suficiente para que a gente tenha uma reverência e amor, né, e respeito e admiração por Ishvara, por ele ter nos criado e criado esse palco no qual nós podemos fazer o quê? Nós podemos interagir, né, desenvolver inteligência e reprogramar o nosso corpo causal, de modo que nós possamos haver mais e mais vasanas espirituais que conduzem ao autoconhecimento, né? E à libertação. O verso seguinte é: se um pedaço de pano é endurecido com amido, o amido se torna um com o pano. Assim, pelo processo de sobreposição mútua, os ignorantes concebem Ishvara como sendo o mesmo que Brahman. Olha aí, agora ele já está dizendo que é um equívoco toda e qualquer sobreposição, as sobreposições, que muitas vezes até mesmo os textos do Vedantas, né, nos oferecem, são concessões, entendeu? A ignorância, concessões, é o melhoramento da ignorância, de modo que seja um graudinho, um degrau mais elevado, de modo que gradualmente a gente possa remover toda e qualquer sobreposição, ou dissolver
qualquer tipo de concessão à ignorância, né? Se um pedaço de pano é endurecido com o amido, e o amido se torna um com o pano. Assim, pelo processo de sobreposição mútua, os jivas, né? Os jivas auto-ignorantes concebem Ishvara como sendo o mesmo que Brahman, né? Então, de novo, aqui a gente vê uma problemática, né? A problemática é que quando nós estudamos os textos de Dharma, né? Os textos do Gita até mesmo, o Gita não apresenta muito essas noções, mas dentro do contexto védico existe uma infinidade de representantes de Ishvara. Existem centenas de divindades cujas propriedades, atributos são diferentes. Lembram que todos os objetos eles não possuem atributos próprios. Os atributos são concedidos pelos jivas, projetados. Então, existe infinidade de representantes de Ishvara, infinidade. Todas elas foram desenhadas pelo jiva para que o jiva possa pedir determinadas coisas, entendeu? Invocar Ishvara para o ganho de determinadas coisas. Se você quer ganho material, se você quer ganho de dinheiro, se você quer ganho de saúde, você quer ganho... Qualquer que seja o ganho, inclusive espiritual, conhecimento espiritual, você se relaciona, você se volta para essas divindades, entendeu? Que são definidas, configuradas por seus atributos e qualidades. Qualidades essas que são projeções subjetivas dos jivas, dos adoradores do Lord Ishvara, que aparece como uma infinidade de representantes para devolver para os jivas os esforços de suas orações, de suas preces. Qual é a melhor prece que existe? Né? Se a gente quer alguma coisa, a gente quer mudar de emprego, arrumar um emprego melhor, um trabalho melhor. A gente tem que acordar de manhã, ir para o computador e depois sair para fazer as entrevistas ou fazer entrevistas online. Mas a gente tem que correr atrás, porque eu quero, né, encontrar um emprego melhor. E aí, se tem a Ishvara, dentro do contexto védico, existe Ishvara para tudo. E tem Ishvara ali que vai conceder empregos melhores. Então, você vai se relacionar àquele Ishvara ou você vai se relacionar ao Ishvara que foi estabelecido como a divindade que te ajuda a desenvolver a saúde física? Não, você vai para aquele ali que ajuda na prosperidade, né? Então, essas divindades, né, elas são desenhadas para que o indivíduo possa, né, possa fazer as suas preces, e as melhores preces são as ações alinhadas com os meus objetivos. E de modo que a gente possa invocar Ishvara, é mérito que os nossos objetivos sejam também alinhados com o Dharma do Lord Ishvara, essas leis naturais, né? Mas o que ele está dizendo, esse verso aqui? Vidyaranya está dizendo, do mesmo modo que um pedaço de pano ele vai ser endurecido pelo amido, quando banhado no amido, eles se tornam uno, né? Unificados, né? Envolvidos, né? O amido vai pervadir o pano, né? E o pano vai ficar banhado, endurecido pelo amido. Do mesmo modo, essa sobreposição mútua, os ignorantes, os jivas auto-ignorantes, eles concebem Ishvara como sendo o mesmo que Brahman. Eles concebem Saguna Ishvara, é um upa de Nirguna Ishvara, entendeu? Ele é colorido pelos gunas, ele é constituído por determinados atributos, os atributos eles ocorrem dentro desse interrelacionamento dos jivas, entendeu? E o sistema que vão projetando propriedades e qualidades para essas divindades, né? Mas isso é por ignorância, por isso que ele disse, os auto-ignorantes concebem Ishvara
como sendo o mesmo que a consciência pura. Então, a aparente contradição ria é porque, dentro do contexto do processo espiritual, nós vemos essas centenas de divindades, né? E essas divindades servem um propósito importante, importantíssimo e indispensável. Mas, ainda assim, quando nós chegamos no Vedanta, essas sobreposições precisam ser dissolvidas, negadas, rejeitadas como uma ignorância necessária, como se diz a palavra que eu usava antes, uma concessão apropriada e necessária em determinado estágio, né? Então, os autos ignorantes vão imaginar que Ishvara seja, né, o objetivo final. Isso é o que nós vemos mais comumente no mundo de deuses, buscadores espirituais, que se relacionam com as divindades deles, né, muito comumente no Brasil, Krishna, e eles vivem pensando que Krishna, esse amor por Krishna, conduz à libertação e ao autoconhecimento. Isso é uma ignorância, é parte de um processo, de um estágio intermediário no nosso processo, mas ainda assim precisa ser negado como uma concessão, como uma sobreposição, porque eles estão sobrepondo ou projetando uma representação de Ishvara, o Lorde do Universo, uma dessas seja Brahman, seja, entendeu? Moksha, né? Esse amor por Brahman, esse amor por minha divindade é equivalente ao amor por Brahman? Não. O amor por Brahman é o amor por minha própria natureza, consciência e existência. E isso é absolutamente terrível, né, para os devotos dualistas, porque destrói a dualidade e eles pensam que isso é uma ânus, entendeu? Dizer que o amor mais elevado não é por uma divindade, mas é pela consciência e existência como minha própria natureza. Então, deixa eu ver o que mais que diz aqui. Ele diz que o pano e o amido, muito embora eles se tornam um, eles não são o mesmo. Então, Saguna Ishvara e Nirguna Ishvara, muito embora eles possam parecer como um, quando essa sobreposição mútua ocorre, né, eles também não são os mesmos. Assim como os seus pensamentos são você, mas você não é seus pensamentos, né? A gente sabe que os pensamentos ocorrem, os pensamentos nos definem como jivas, mas se eu for examinar mais profundamente, eu vou destruir ou rejeitar essa sobreposição dos meus pensamentos na minha consciência e eu vou dizer, não, esses pensamentos são objetos que ocorrem dentro da minha consciência e eu não mais permito que eles sejam sobrepostos na minha consciência de tal modo que a minha consciência apareça aqui como condicionadas por meus pensamentos. A minha consciência é livre e independente dos pensamentos que ocorrem dentro de mim. Antes, acredito Ishvara como sendo o mesmo que a pura consciência, né? Ishvara é fundamentalmente a consciência, mas a consciência não é Ishvara. Do mesmo modo que os pensamentos são fundamentalmente a minha mente, mas a minha mente não são os meus pensamentos, o meu intelecto não são os meus pensamentos são objetos que ocorrem dentro do meu intelecto, né, do meu corpo sutil, da minha mente, né? Então, Ishvara não é o mesmo, né? A gente pode dizer que Ishvara fundamentalmente é Brahman, é a consciência, porque tudo existe dentro do âmbito de Brahman, mas a gente não pode dizer que Brahman é Ishvara. E por que a gente não pode dizer isso? A gente não pode dizer isso porque
entendeu? Não possui uma realidade substancial, livre e independente da tela, da consciência. A consciência é a única realidade, é aquele princípio, o sujeito consciente, existente, que existe e que concede existência aparente a todas essas sobreposições. Ishvara também é uma sobreposição. Okay? É uma sobreposição apresentada pelas escrituras de Ishvara para os jivas aparentes. Tudo isso dentro desta ordem de realidade aparente chamada Mithya. Né? O verso 194 continua dizendo: assim como os altos ignorantes, e no Vedanta a gente tem que deixar isso claro, no Vedanta, quando a gente fala os ignorantes, os textos nossos se referem aos ignorantes, se refere sempre aos indivíduos sobre o feitiço de Maya, sobre, né, o poder de Maya, aqueles que creem fielmente que a natureza da realidade é a dualidade e os objetos são reais e possuem realmente valores intrínsecos, né, e absolutos, pessoal. Então, quando nós usamos ignorantes, se refere aos indivíduos ainda auto-ignorantes, né? Assim como os auto-ignorantes, os indivíduos auto-ignorantes, que imaginam que o céu seja azul, desculpa, aqui se refere a um outro fenômeno no qual a ignorância, né, prevalece. A gente olha para o céu, um indivíduo que olha para o céu, um indivíduo que não estudou muito, etc., semi-analfabeto ou analfabeto, ele talvez imagine que o céu é realmente azul, né? Ele não compreende que o azul é simplesmente um fenômeno aparente. Assim como as pessoas ignorantes a respeito desses fenômenos físicos, ópticos, imaginam que o céu seja realmente azul, do mesmo modo, aqueles indivíduos que não submeteram as suas mentes aos ensinamentos do Vedanta e, portanto, não desenvolveram essa capacidade sutil de discernimento e discriminação, eles não conseguem ver a distinção entre Brahman, né, entre Brahman, que é a consciência, né, e Ishvara. Por quê? Porque o indivíduo ele ainda não possui um intelecto, né, devidamente sutilizado e satívico, capaz de começar a compreender essa distinção entre Nirguna Brahman e Saguna Brahman. Nirguna Ishvara, consciência, existência, e Ishvara como o Lorde do mundo das três gunas. Ok? So, isso é devido ao quê? A uma carência de qualificações intelectuais, né, e qualificações espirituais, porque existe uma infinidade de pessoas muito inteligentes, com muita capacidade intelectual, mas ainda assim são pessoas materialísticas, eles não possuem um intelecto com qualidades espirituais que os permitam compreender, ver essa distinção entre a energia e a matéria, essa distinção entre o substrato do universo e o universo. Os cientistas, muitos deles são gênios, mas ainda assim eles não possuem essa inteligência espiritual, né? Essa capacidade de discernimento extremamente sutil entre o visível e o absolutamente invisível, né? Então, eles são ignorantes, até mesmo esses gênios da nossa ciência. Eles imaginam que não existe a distinção, né, esses indivíduos aqui referidos, né, entre Brahman e a consciência. A Brahman como consciência pura e Ishvara. Então, os adoradores de Ishvara, dentro do contexto do que eu disse, né, poucos minutos atrás, os adoradores de Ishvara, eles acham um absurdo esse exercício intelectual, né? Essa masturbação mental, digamos assim,
de querer discriminar a consciência e a existência das divindades deles, entendeu? Porque para eles, as divindades dele representam o fim da linha. Né? É o mais sutil do sutil, é o Deus manifesto como a minha divindade. Né? E eu admiro a minha divindade acima de tudo, eu sou disposto, às vezes, até de comprar briga para provar que a minha divindade é melhor do que a divindade do meu vizinho. Né? Tudo isso é parte desta ignorância espiritualizada, mas ainda assim, eles não possuem intelecto capaz de distinguir, discernir e discriminar a consciência e a existência de Ishvara, né? De Ishvara, o Criador. Ao investigar, de acordo com os ensinamentos do Vedanta, entendemos que a consciência é livre de associações e é incondicionada pelas 3 energias de Maya. Enquanto que Ishvara, sendo o Criador, é um produto de Maya. Ele é condicionado por Maya. Maya produz Ishvara. Okay? Maya, o grande ilusionista, produz um universo, uma criação aparente, e não somente isso, apresenta para a gente a noção de que existe um Criador e que a criação ela foi desenvolvida em tempo, né? Então, tudo isso é devido ao poder desse Maya, o grande ilusionista. O Ishvara é condicionado por Maya, mas a consciência é antes ou além, ou livre e independente de Maya e suas 3 energias. Então, a consciência é o único fator, e quando a gente fala da consciência, de novo, nós precisamos de falar, utilizar, pensar na consciência dentro do contexto da nossa própria experiência humana, como a minha consciência, a minha existência, porque a consciência é não dual, como nós sabemos. Existe somente uma, e ela brilha nos intelectos de todos os vivos humanos, como consciência não dual, ok? Ao investigarmos, portanto, de acordo com a lógica, né, dos ensinamentos do Vedanta, ela não é associada e não é condicionada por Maya, mas ainda assim, devido a essa limitação da língua, né, das palavras, da linguagem, muito frequentemente as escrituras colocam que o Lord Ishvara é a consciência associada a Maya. Por isso que, ultimamente, eu estou tentando evitar essa palavra associação, porque as escrituras dizem repetidamente que a consciência é associationless. Ela é livre de qualquer associação. Ela é livre de atributo, ela é livre de ação. Ela é absolutamente um princípio, um substratum, que é a existência e que é o conhecimento de tudo, né? Que é a consciência de tudo. Então, essa consciência, né? A gente precisa de compreender como a nossa, como Brahman, como a nossa própria consciência. E ela é livre de associações, muito embora frequentemente ela seja apresentada, o Nirguna Ishvara é a consciência aparentemente associada a Maya, porque não existe associação, porque a consciência é livre de associações. Por que a consciência é livre de associações? Se a Estela quiser se associar com o Luciano, ela imediatamente se encontra em dualidade, ela e o Luciano, né? Por quê? Porque a Estela é um objeto aparente dentro de Mithya, que é uma realidade aparente, onde existe uma diversidade de outros objetos, onde essas interações e relacionamentos são normais, são comuns, são necessários, são indispensáveis, né? Inevitáveis. Então, a Estela se relaciona com a Luciana porque ela vive dentro dessa ordem dualística, pluralística. Mas quando nós olhamos para a essência, a substância, a nossa real natureza, nós precisamos compreender
que este aspecto da nossa experiência humana, ela não possui nenhum relacionamento ou associação com nada. Por quê? Porque aquilo que nós somos é não dual, é um sem nada além de nós mesmos. Todas essas pluralidades e dualidades são meras sobreposições, configurações produzidas pelo poderoso Maya, o grande ilusionista. Né? Portanto, quando nós investigamos, seguindo a lógica desses textos, com a ajuda de um professor competente, nós vamos reconhecer que até mesmo a expressão a consciência associada com Maya é uma concessão à ignorância devido à limitação da linguagem, etc., etc. Porque, fundamentalmente, a consciência é livre de associações e ela é absolutamente livre de Maya. Ela não é colorida por Maya, ela não é condicionada por Maya. Né? Mas Ishvara, o grande Lorde, o Criador do Universo, né, que se apresenta como uma diversidade de divindades, né, adoradas, reverenciadas pelos jivas humanos, esse Ishvara, esse sim, é colorido por Maya, é condicionado por Maya. Então, o que isso nos diz de Ishvara? Ishvara é a causa inteligente dessa ordem de realidade aparente. Ishvara é parte de Mitya, é aparentemente real. Ele existe como a causa eficiente e inteligente do universo. Ele existe como as leis, as regras que regem o cosmos. Ele existe como todas as energias que permitem, né, a todos os jivas, né, poderem operar esses mecanismos, né, esses instrumentos, né, chamados os três corpos dos jivas. Né? Então, Ishvara é tudo isso, e ele também é a manifestação física material. Ele é tudo isso, e ele é um subproduto, um byproduct of Maya. Portanto, Ishvara é parte integrante de Mitya, uma ordem de realidade aparente. Ok? So, Ishvara não é realmente real. Ishvara é parte de Mitya. Mitya significa aquilo que existe, mas que não é real. Né? Mas dentro de Mitya existe um princípio chamado Satya. Satya é aquilo que existe como a única realidade. E ela existe até mesmo quando sobreposta por Mitya, por Maya, pelas três energias. Maya projeta o universo. Né? E a consciência, ela existe e permanece do mesmo modo que a tela do cinema permanece livre, independente da projeção do filme e da luz. Né? Não condicionado pelas projeções, pelas sobreposições. O Criador, ao invés, ele é condicionado por Maya, ele é um subproduto de Maya. Né? Alguém tem algum problema a respeito a essa análise da natureza de Ishvara como Mitya e a natureza de Brahman como Satya? Eu não entendi direito. Você está me dizendo que isso aí é reflexo, então seria essa Ishvara seria a Satyavaguna, que é a Ishvara dentro, junto, assim, permeada pelas três energias? Ou não é isso? Ishvara é um outro nome para aquilo que nós conhecemos na nossa língua portuguesa como Deus. Né? Sim. Então, o ser humano ele tende a imaginar que existe um criador de tudo. Né? E esse criador ele pode se manifestar numa forma mais densa ou na forma mais sutil. Ele se manifesta em seu aspecto mais grossificado, denso, somente quando essa causa do Criador, que é Brahman, ela se associa, entre aspas, ela é sob o efeito das três gunas, de Maya. Maya é fundamentalmente as três energias, três gunas. Uhum. Quando, em associação, quando Maya sobrepõe esse poder,
entendeu? Aí, imediatamente, Deus aparece. Então, Deus é muito vizinho, é muito próximo de Brahma, porque Deus é fundamentalmente o primeiro desenvolvimento de Brahman em aparente associação com Maya. E qual é o primeiro desenvolvimento de consciência e existência infinitamente não limitada? Em aparente associação com Maya. O primeiro desenvolvimento, a primeira dualidade é o quê? É a consciência, o substrato pervadindo a primeira dualidade que existe entre a consciência e Sattva Guna. Sattva é a causa eficiente que projeta o cosmos. É inteligência, conhecimento puro. Esse inteligência, conhecimento puro é o que nós chamamos de Deus. Mas esse Deus ele pode ser visto como subproduto de Maya. Quando ele é visto como Deus, o subproduto de Maya, ele é visto como Mithya. É Deus sob o efeito de Maya. Deus colorido pelas gunas de Maya, né? Sendo Sattva Guna mais predominante quando nós falamos sobre de Ishvara e as divindades, porque elas são a inteligência, a constituição de Ishvara é inteligência e conhecimento. É por isso que Ishvara tem a capacidade de gerir, de manter, administrar e conceder a todos nós os nossos karmas com uma precisão incrível, porque ele é inteligência e conhecimento puro, né? Então, quando a gente se refere a Deus manifesto como o criador deste universo, nós estamos nos referindo a Deus, a Ishvara, influenciado por Maya, condicionado por Maya, subproduto de Maya, entendeu? É um subproduto de Maya. Esse Ishvara é importantíssimo, é por isso que a gente fica batendo nessa tecla. A gente precisa compreender o valor de Saguna Ishvara como Lord, porque senão os nossos egos jamais irão desenvolver as suas devidas proporções e vão se sentir sempre um superego, porque eles não compreenderam que existe um fator chamado Ishvara, o Lord aparente dessa ordem de realidade aparente, dentro da qual o Jiva aparente emerge, né? Então, tudo isso é parte dessa ordem de realidade aparente chamada Mithya. E a gente não pode chutar o balde e dizer, se é Mithya, eu não quero saber. Não, porque é através da compreensão desse Deus aparente, desse Ishvara aparente, que nós podemos desenvolver as devidas qualificações mentais, emocionais e intelectuais que nos permitem um claro e firme autoconhecimento. You understand? A mente precisa estar pura, a mente precisa estar livre de essa aflição constante que é derivada da total ignorância a respeito de Ishvara, que faz com que o jiva humano carregue um fardo de ser o controlador das suas vidas, aquele responsável por suas ações, pensamentos e resultados das vidas. Então, isso é um fardo que faz com que a mente do indivíduo não possua as qualificações necessárias para entrar nas águas mais profundas do Vedanta, os Upanishads. Os Upanishads vão, no final, discriminar o espírito da energia chamada Sattva Guna, que é o que Ishvara é, a causa, conhecimento e inteligência do universo. Tá? Dentro do contexto cristão, talvez a gente possa dizer que Deus, o Filho, é o Ishvara manifesto, e o Pai, o Espírito, é o Espírito comum a todos os deuses, muito embora no cristianismo eles não acreditem em uma grande diversidade de divindades, eles acreditam daquilo que eu compreendo, que Deus seja o único realmente Filho de Deus, né? Mas existe Deus manifesto como Jesus, nesse contexto cristão, né? E Deus é manifesto como o Espírito, né? A fonte de tudo, né? A fonte não manifesta, né? Você entende mais ou menos, Tânia? Essas compreensões elas vão desenvolvendo. Você é nova no nosso grupo, mas não é à toa que você está aqui,
continue fazendo. De vez em quando você se sinta à vontade de me interromper para pedir alguns esclarecimentos, mas na medida que você estude mais e mais, essas... Tá? Arlindo, o Jesus acho que tem uma questão, hein? Diga aí, Jesus. Professor, bom dia para todos. Bom dia, questão é a seguinte, eu estava fazendo uma confusão, mas parece que lá no verso 195 ele já está dizendo que, por exemplo, na minha mente, Ishvara é que controla a Maya, não Maya que controla Ishvara. Sim, a gente vai chegar lá. Tá? Entendi. Ok? Os próximos versos nós abordaremos esse relacionamento, né? Quase impossível de ser compreendido entre Maya e Ishvara. Tá? De qual modo Ishvara, Maya controla ou causa Maya, de qual modo Maya, Ishvara controla Maya. Tá? A gente vai ver isso também. O verso 195... Não, Maya, enquanto Ishvara é o criador condicionado por Maya. Aí tem um comentário ali que diz, para que Ishvara exista, você precisa de Maya. Né? Como nós vimos já inúmeras vezes, né? Maya é um poder que existe dentro do âmbito de Brahman, dentro do âmbito da consciência e existência, existe um poder potencial chamado Maya. Mas esse poder, muito embora seja aparentemente inerente à consciência, entendeu? Ele não é realmente parte da consciência, porque a consciência é um partless whole, é um inteiro não dual sem partes. É não dual porque não existe nada além de si mesmo, não existe, e não é uma totalidade composta por partes. Então, Maya não é parte integrante de Ishvara, de Brahman, da consciência existente, mas ainda assim existe dentro do âmbito de Mithya, e tudo dentro do âmbito de Mithya existe não a parte de Brahman. Mas como é que tudo isso existe não separado de Brahman? Como uma sobreposição que inicia com Maya. You understand? Maya tem o poder de Sattva, Rajas e Tamas. Aí, de Sattva, Vum, a inteligência e o conhecimento de todos os universos, de todos os jivas, começa a entrar em ação. Né? Aí ele invoca a energia de Maya chamada Rajas, e através dessa energia, ele invoca as gunas de Tamas, que é a guna responsável pela grossificação de energia, entendeu? Aí ele começa a projetar de modo, né, grossificando, até desenvolver os jivas, que são os agentes experienciador dessa projeção aparente. Então, Maya existe dentro do âmbito da consciência. Ele não é a consciência é uma, sem nada além de si mesmo, mas ainda assim existe esse potencial que não pertence à consciência, mas pertence à Mithya. Não pertence a Satya, mas pertence a Mithya. É alguma coisa entre Satya e Mithya, e é a causa inicial do universo. Só que Maya, sendo fundamentalmente as três energias, ele precisa desse poder, desse princípio criador chamado Ishvara, né? Que é o conhecimento de tudo, e Ishvara, Sattva Guna, o puro Sattva, é que tem a capacidade de gerir, manipular as outras energias e constituindo, grossificando os elementos e constituindo esse universo. Então, existe dentro do contexto
dos nossos ensinamentos, da nossa Sampradaya, uma distinção muito sutil entre Maya e Ishvara. Entendeu? Maya causa Ishvara, mas Ishvara, sendo a inteligência pura, e Maya sendo fundamentalmente esse aparato refletor macrocósmico constituído das 3 energias, entendeu? Muito embora ele cause Ishvara, mas é Ishvara que tem esse poder de conhecimento e inteligência de manipular as outras 2 energias e desenvolver os elementos sutis primários, elementos grossificados primários, e daí desenvolve os elementos químicos, os elementos físicos, e uma constituição infinita de formas. Ok? Então, a gente vai entrar um pouco mais nisso. Ao investigarmos de acordo com os ensinamentos dos textos védicos, entendemos que a consciência é livre de associações, e ela não é condicionada por Maya. Mas Ishvara, o Criador, o Pura Sattva, ele é condicionado por Maya no sentido que ele é um produto de Maya, né? Sattva Guna é a primeira variação de Maya, é o primeiro subproduto deste acordar, desta semente chamado Maya, esse aparato, esse corpo macrocósmico. Existem diversas formas de a gente compreender Maya e Ishvara, e dependendo dos textos, dependendo dos contextos, a gente vai vendo que existem diversas abordagens, ok? Mas dentro dessa abordagem, desse relacionamento, que é uma abordagem mais sutil, a gente vai seguir essa língua, ok? Essa linha. Porque não há criador ou ideia de criação na consciência. Então, a consciência é livre de qualquer tipo de energia, de qualquer tipo de desejo, de qualquer tipo de atributo que permita a ela fazer alguma coisa. Por isso que eles especulam que, de repente, a consciência, Brahman, se sentiu muito só, né? Porque ele, sem haver nenhum amigo, sem haver nenhuma namorada, nenhuma esposa, nenhum filho, nenhum pets, nada disso, ele falou assim, putz, de repente é melhor eu criar uma multitude, né? Uma infinidade de outros companheiros para mim aqui, de outros objetos, né? Aí ele virou para si mesmo e falou assim, putz, mas como é que eu vou fazer isso? É impossível fazer isso. Por quê? Porque eu sou actionless, eu sou livre da ação. Eu sou livre de relacionamento, eu sou livre... Não existe nada. Não, para me criar eu preciso de algumas coisas aqui, qualquer criação requer tantas coisas, né? A gente tem que ter o know-how para criar, a gente tem que ter a matéria-prima, a gente tem que ter a energia, a gente tem que ter um projeto, diversas coisas têm que ocorrer para a gente criar realmente alguma coisa nesse mundo, né? E muita energia. Mas Brahman está lá, né, desolado, dizendo como é, eu estou aqui de saco cheio de viver sem nada, de ser um não dual para sempre, eternamente, sem início. Aí ele falou para ele mesmo assim, eu vou precisar de alguém que seja responsável por esse projeto, eu preciso de um mestre de obra, né? Eu preciso de um engenheiro, né, que possa projetar esse universo. Mas eu não posso criar esse engenheiro, esse mestre de obra de mim mesmo, porque eu sou sem nada além de mim. Não existe nenhuma inclusão de alguma coisa, de algum vrit, de algum pensamento, de alguma ideia, de alguma energia. Não existe nada além de mim. Eu sou antes das energias. Eu sou além das energias. Eu sou o substrato. Eu sou a existência e a ciência livre de dualidade. Aí Brahman pensou com ele mesmo e falou assim, eu vou ter que criar um mestre de obra, um engenheiro, e como eu não posso criar de mim mesmo, eu vou ter que criar uma ordem de realidade paralela, entendeu? Uma ordem de realidade aparente, e dentro dessa ordem de realidade aparente eu preciso de um poder inicial chamado Maya.
de tal modo que se o pessoal não gostar da criação, eles podem reclamar com Maia, eles não vão reclamar comigo, entendeu? Então, ele criou Maia, e esse Maia, ele fez o impossível possível. O que o Maia fez? Ele simplesmente projetou a pluralidade, a diversidade, a dualidade, né, naquilo que é a realidade substancial, que é a total dualidade, que é a consciência, a existência, sem nada além de si mesmo. Ele projetou essa ordem que existe, né, dentro do âmbito da consciência, mas ainda assim não é parte da consciência, porque a consciência é sem parte alguma. Tá? Então, Maia, a gente tem que pegar o Maia e puxar o Maia para Mitya e dizer: epa, Maia, epa, Ishvara, vocês todos são, né, fundamentalmente partes integrantes de Mitya. Vocês são a causa de Mitya. Mas eu, em minha liberdade, eu sou livre de qualquer fenômeno, de qualquer coisa, até mesmo a causa inteligente do universo, até mesmo a causa dos 3 gunas. Eu sou livre de tudo. Tudo isso é temporal, tudo isso é em constante modificação, constante refiguração, reconfigurações, etc, etc. Para que Ishvara exista, só um minutinho, para que Ishvara exista, você precisa de Maya, porque não há criador, ou não há uma ideia da criação na consciência, porque a consciência é livre de qualquer tipo de vritti, de modificação. Uma forma bacana de compreender vritti é muito frequentemente relacionada à palavra pensamento, mas vritti são modificações que ocorrem aparentemente dentro da consciência, mas você sabe que a consciência ela não se modifica com essas modificações aparentes, né? Então, esse vritti inicial, né, é Maya, né? Onde é que está? Não há Maya na consciência, porque a consciência é sem nada além de si mesmo. Maya é um poder aparentemente inerente à consciente. Mas é esse o verso que eu estou vendo? 196 ou eu pulei? Não, eu pulei. Será que eu estou pulando? Estão seguindo aí? 195, mas não sei se você já acabou. Então, não. Então, para que Ishvara exista, você precisa de Maya, em primeiro lugar. Não existe criador, não existe nem mesmo esse vritti inicial. Você sabe que nos textos religiosos, né, bíblicos, né, no início existia o verbo, a palavra, né, o conhecimento, né? Então, o Maya é a semente do conhecimento, é aquilo que vai propiciar, né, através do seu sattva, Ishvara, que o Ishvara emerge, né, a partir de Maya, né? Então, Maya, primeiro, porque não há criador ou nenhuma ideia de criação, não existe vritti algum na consciência. Consciência é livre de qualquer objeto, de qualquer vritti, de qualquer conhecimento, pensamento, etc, etc. É totalmente livre e sem nada além de si mesmo. Mas tem tantas outras coisas, e Maya aparece, mas Maya pertence a Mitya, é parte dessa ordem, é a semente causal do universo. É por isso que Maya é associada ao corpo macrocósmico causal. Entendeu? Então, tudo isso. E é muito difícil fazer uma distinção realmente tangível entre Maya e Ishvara, e a gente vai observar isso ao longo desses versos. Ok, o verso 196, os Vedas dizem que consciência é a existência e a plenitude, né? A consciência é também a existência e é ananta, é plena, inteira, é completa, é não dual, né? Os Vedas dizem isso. Eles dizem que a fala e outros órgãos não têm a capacidade de entendê-la. Então, a
verbalização, o uso intelectual das palavras, né, e os outros órgãos não conseguem compreender realmente a consciência, né? A consciência, a existência em sua plenitude, né? É além da compreensão intelectual humana, né? Assim, ela é sem associações. Então, esse verso está indicando o fato de que a consciência, aquilo que nós somos, é tão livre e independente de todas as manifestações que ocorrem a partir de Maya, que o intelecto humano, que é um produto de Maya, não tem modo realmente de se associar à consciência e compreendê-la, porque o intelecto humano é um efeito de Maya, né? Uma grossificação de Maya. Então, esse intelecto humano, ele não tem a capacidade de se associar com a consciência, né? Ela é livre de associações, por isso o intelecto jamais irá compreender a consciência, né? Mas ainda assim, o intelecto, embora ele não possa compreender, né, a consciência do ponto de vista de um relacionamento com ela, uma associação com ela, uma compreensão objetiva dela, as escrituras permitem aos indivíduos, né, de compreenderem a consciência sem compreender realmente, né, a natureza, né, objetiva, singular da consciência, né, porque é o mais sutil, mais abstrato de tudo, mas ainda assim é o mais comum de tudo, porque essa consciência ela é experimentada por todos nós no nosso dia a dia, essa existência ela é experimentada por nós no dia a dia também, né? Então, eles dizem que a fala e os outros órgãos, né, a fala, o intelecto, as falas, os verbos, as palavras, e outros órgãos não conseguem entender essa consciência infinitamente não limitada. Portanto, podemos, né, deduzir que ela é livre de associações. Não existe modo de a gente realmente conectar ou associar com ela, mas ainda assim existe modo de a gente compreender que, fundamentalmente, nós somos essa consciência, existência infinitamente não limitada. E esse conhecimento não é um conhecimento derivado de um relacionamento ou de uma associação dualista com a consciência, mas ele somente é possível através da compreensão clara e assimilação firme desses conhecimentos, dessas lógicas apresentadas pelos Upanishads, que revelam que este intelecto humano, que é um subproduto de Maya, portanto, uma grossificação das três energias, esse intelecto aqui, ele tem a capacidade, através da compreensão desses ensinamentos, de reconhecer que o seu substrato, a sua natureza substancial é a consciência e existência. E a consciência e existência é infinitamente. Ele consegue reconhecer isso não se associando com a consciência, porque ele mesmo, esse intelecto, não consegue um relacionamento ou uma associação com a consciência, porque a consciência é não dual e o intelecto é a consciência. Então, ele consegue reconhecer que ele é a consciência através da remoção dessa avidya, dessas noções equivocadas, ignorantes, a respeito da real natureza do intelecto humano, ok? Mas a consciência, ela não permite relações ou associações, por isso que nós dizemos que a consciência não é um objeto de relacionamento, de associação, de foco, de experiência e nem mesmo de conhecimento objetivo. Você não consegue conhecer a consciência objetivamente. Mas se você remove as noções equivocadas a respeito do seu eu, aí você permanece simplesmente com esta convicção de conhecimento de que tudo é a consciência e, portanto, eu não posso me excluir da totalidade dessa manifestação, porque toda essa manifestação nada mais é do que sobreposições naquilo que é a única realidade, que é a consciência do observador,
da consciência refletida, do experienciador, do observador, do conhecedor, do testemunha, essa consciência, que é uma consciência refletida, ela fundamentalmente ela é idêntica à consciência original. Ela simplesmente brilha no intelecto humano e permite ao intelecto humano compreender que a consciência existe e que eu sou aquilo. Aham Brahmasmi. Ok. Não há Maya na consciência, porque a consciência não dual, Maya é um poder aparentemente inerente à consciência, mas, ao mesmo tempo, ele depende da consciência. Aqui tem uma colocação que ele diz que ele é independente e dependente da consciência, entendeu? Então, ele, tudo possui, tudo que existe no universo, tudo que existe em mídia, existe, né, como a consciência concedendo existência a todos esses fenômenos aparentes, ok? Então, não temos a menor dúvida que Maya é um poder que depende da consciência, porque tudo se resolve na consciência e todas essas sobreposições aparentes, elas desfrutam de uma existência dependente da consciência, que é a única consciência, pois ela é dual, é a única existência, porque ela é dual. Então, a consciência, né, de Maya, ela depende de Brahman, mas aqui eles colocaram um comentário dizendo ela é independente e dependente. Ela é independente no sentido de que ela não é realmente acoplada à consciência, entendeu? Ela existe em Mithya, muito embora Mithya exista dentro do âmbito de Satya como uma projeção aparente, né? Mas ainda assim a consciência é livre e independente de tudo. Portanto, a gente não pode dizer que Maya é um poder inerente à consciência. Não é. É aparentemente inerente, ele existe dentro dessa ordem de realidade aparente, ok? E tudo se inicia do poderoso Maya, né? Que causa Ishvara, que por sua vez irá causar o universo aparente. Está ficando mais claro para vocês? Algumas dúvidas, alguns nós? Outras escrituras dizem que Ishvara, o senhor de Maya, né? Agora a gente entra naquela questão do Jesus. Outras escrituras dizem que Ishvara, o senhor de Maya, cria o universo. O senhor de Maya cria o universo, enquanto Jiva é controlado por Maya. Então, Ishvara, associado a Maya, é o criador. Então, outras escrituras, seria interessante compreender melhor o que ele quis dizer, Vidyaranya, com essas outras escrituras. Talvez ele se refira, muito provavelmente se refira às escrituras dualistas que expõem que o universo ele foi criado pelo Criador e é uma criação linear, né? Então, essas escrituras, né, que sugerem que a criação exista, que ela tenha tido um início e que ela seja linear, né? Elas dizem que Ishvara é o senhor de Maya, o senhor desse universo aparente, né? Dessa projeção aparente. Elas afirmam que Ishvara cria o universo, enquanto o Jiva ele é controlado por Maya. Então, Ishvara, em associação com Maya, é o criador, né? Então, essa história do Jiva ser controlado por Maya é um ponto aqui muito interessante. A gente diz muito frequentemente que as vasanas, ou Ishvara, controlam
os jivas, né, como puppets in the string, né, como marionetes na corda, né? Então, a gente fala frequentemente que Ishvara, né? Mas muito frequentemente as escrituras dizem que o jiva, isso é parte das escrituras que se referem aqui. Eu vou dar uma entrada no Vidyarani e amanhã eu elucido um pouco mais o que ele quis dizer com outras escrituras aqui. Enquanto que o jiva é controlado por Maya. Então, Maya são as três energias, ok? So, Sattva é o poder revelador, o poder que conhece, que compreende, né? Ishvara, nós dizemos que é o all-knowing, é o onipresente e onisciente, aquilo que sabe de tudo. Por que ele sabe de tudo? Porque ele é feito de conhecimento puro. É por isso que ele projeta e ele sustenta o universo através de suas leis extremamente inteligentes e precisas, né? Então, Ishvara tem esse poder de controlar o universo. E Maya é muitas vezes referido como controlando o Jiva, por somente Sattva Guna. Maya é Sattva, Rajas e Tamas. E quando Rajas e Tamas, né, se unem a Sattva para configurar o corpo sutil dos Jivas, o corpo sutil, como tudo que existe no universo, é uma configuração fundamentalmente falando, das três energias que vão produzir os elementos sutis, né, que vão constituir o corpo sutil do Jiva. Então, Ishvara, Maya, né, Ishvara vai fazer essa configuração, mas ele faz através dos gunas de Maya, e devido às inclusões de Rajas e Tamas, esse poder revelador de Sattva, que é muito predominante no corpo sutil do Jiva, esse poder revelador, ele é comprometido devido às inclusões de Rajas e Tamas, sem as quais essa configuração chamada o corpo sutil seria impossível, né? Então, Maya é muitas vezes relacionado como a ignorância que causa um fenômeno chamado avidya, que é essa incapacidade que o Jiva tem de compreender realmente as coisas assim como elas são, de compreender as leis que operam, né, na natureza e ao nosso redor, compreender as leis éticas, morais, kármicas, compreender as leis físicas, né? Então, todas essas leis, todo esse conhecimento, porque nós já compreendemos, em geral, a ciência já compreendeu que tudo isso aqui é criado e mantido por uma inteligência suprema que é absolutamente além da compreensão humana, né? E nós não temos a capacidade de compreender essas leis, essa inteligência suprema, por causa das inclusões de Rajas e Tamas. Rajas e Tamas causam no intelecto humano aquilo que nós chamamos de avidya, né? Portanto, aqui ele diz que o Jiva é controlado por um efeito de Maya, né? Que é a avidya, a ignorância, quando nós nos referimos à ignorância microcósmica do Jiva, a incapacidade do Jiva de realmente compreender as coisas assim como elas são. E ainda mais difícil é compreender que a natureza da realidade é não dualidade e que o Jiva não é seu corpo, sua mente, que o Jiva é a consciência. Então, esses são conhecimentos praticamente impossíveis para o Jiva humano devido ao poder de Maya, que se reflete, né, operando no intelecto humano como a avidya, a incapacidade de compreender esses conhecimentos mais essenciais a respeito da natureza do universo e a natureza do próprio Jiva humano, né? Então, Maya, ele controla o Jiva. Portanto, Ishvara, associado a Maya, é o Criador. De que modo Ishvara se associa a Maya? Porque
o Ishvara cria o universo, Maya cria as três energias, né? E a primeira energia é Sattva-guna. Sattva-guna é a causa, é Ishvara, a causa inteligente, eficiente do universo, e ele se associa com as outras duas energias de Maya, ele vai manipular rajas e tamas e constituir, projetar e sustentar esse universo aparente, essa ordem aparente. Então, é aí que as escrituras muitas vezes nos dizem que Ishvara controla Maya, Jesus. Entendeu? Controla Maya porque Ishvara, essa inteligência absoluta, suprema, Sattva-guna, é que vai começar a fazer esse coquetel, essa sopa, né, de configurações a partir das três energias, né, que vão se desenvolver em elementos primários, secundários, etc., que vão grossificar, e ele vai criar um mundo sutil e um mundo físico-material. Tá? Então, tudo isso é Ishvara manipulando as três gunas do poderoso Maya. Né? Então, diz que os Vedas dizem, não, outras escrituras dizem que Ishvara é o senhor de Maya. Dizem que ele cria o universo, enquanto Jiva é controlado por um poder de Maya, né, que é o Avarana e o Vikshepa. Esses poderes inerentes a Maya, eles operam no intelecto humano como rajas e tamas. Eles se tornam gunas, eles amarram o indivíduo, impossibilitando a sua capacidade de reconhecimento da sua natureza livre e independente das três energias. Esse é um assunto tão sutil que o texto parece se contradizer. E são 12h15, eu estou um pouco cansado hoje, a gente vai deixar esse assunto sutil e cansativo para amanhã, então. Tá? Então, amanhã nós recomeçamos do verso 197, Marcelo, e a gente desdobra um pouco esses comentários mais sutis. Se alguém tiver alguma coisa para dizer, que diga agora, ou a gente pode ir almoçar. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lord. Obrigado a vocês. Arrivederci, até amanhã. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica
as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.